Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para a Anadédia, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa noite, Vera. Bora lá, que tem muito assunto hoje. Aliás, queria reforçar aqui para o nosso ouvinte que logo mais a nossa conversa com o Thiago Bronzato, que é o diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo, ele vai trazer os bastidores da conversa, da entrevista exclusiva concedida ao jornal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que vai deixar a Fazenda, vai deixar o Ministério para colaborar na campanha do presidente Lula em 2026. Diz que não vai ser candidato a nada. Será? Mas e se o Lula pedir, né? E se colaborar com a campanha do Lula significar ser candidato? Não sabemos. Vamos falar mais sobre isso aqui no Viva Voz, ali por volta de 15 para 7, então fica ligadinho. Enquanto isso, nós vamos a Brasília. A Samantha Klein vai trazer aqui mais informações sobre, como bem disse mais cedo a Samantha, a ressaca de Hugo Motta depois da manutenção dos mandatos de Glauber Braga e principalmente de Carla Zambelli. Oi, Samantha. Oi, Débora, Vera Nadédia. A ressaca também deve bater do outro lado da Praça dos Três Poderes. Isso porque o STF deverá responder à decisão da Câmara pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli. O entendimento de líderes da casa é que o caso pode gerar uma nova frente de confronto entre o Congresso e o Supremo. A principal medida da Corte agora é aguardar a chegada de uma ação questionando a decisão dos parlamentares. O que pode acontecer? A PGR pode ingressar com uma ação no Supremo contestando o descumprimento de decisão judicial, assim como já teve um movimento hoje, porque o PT ingressou com um mandado de segurança para que a Corte obrigue o presidente Hugo Motta a suspender os mandatos de Zambelli, mas também do ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, ambos condenados pela Corte. As condenações já foram transitadas em julgado, tem ali uma imposição de penas em regime inicial fechado e a jurisprudência diz que isso é incompatível com o exercício de mandato parlamentar. Por isso, o entendimento aqui dessa ação do PT é que a diretoria da Câmara é obrigada a apenas declarar a perda desses mandatos. Aliás, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, chegou a comentar que essa ação do partido pode ajudar Motta a evitar um novo conflito com o Supremo. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Agora, Vera, já gerou um conflito, né? Porque o STF vai responder. Chegou nesse ponto por quê? Inabilidade de Hugo Motta? Eu tenho dúvidas sobre isso. Falei mais cedo com o Sardenberg a respeito. Eu não acho que ele estava ali querendo muito, estava muito empenhado para que a Câmara cassasse o mandato da deputada Carla Zambelli. Porque se fosse assim, isso teria acontecido. Ele mostrou um dia antes que ele tem o controle da Câmara quando aprovou o PL da dosimetria, quando aprovou também o PL do devedor contumaz, ou seja, quando aprovou um projeto de interesse do governo e o outro de interesse da oposição. Se a coisa aconteceu como aconteceu, é porque existe um grande conluio lá dentro, que envolve o centrão, que envolve a direita e que beneficiou até a esquerda, então talvez tenha levado a um silêncio complacente da esquerda para salvar o mandato do deputado Glauber Braga, da deputada Carla Zambelli e depois do Alexandre Ramagem. Não nos esqueçamos que tem Alexandre Ramagem ainda nessa fila e que ele, ao contrário desses outros dois que não passariam num concurso de popularidade na Câmara, esse daí é bem relacionado e bem quisto entre os pares. Então, o que eu acho é que o saldão de votações que o Hugo Motta planejou para esse fim de ano, ele já estava dando de barato que podia dar qualquer coisa no plenário e está tudo bem. Ele quer esvaziar a gaveta dele e está tudo bem o que der. E aí, o que o Supremo vai fazer? Vai deixar rolar esse negócio que é uma total desmoralização do seu papel de corte, que além de ser corte constitucional, também é a corte de decisões para condenar criminalmente pessoas que têm foro, a Constituição que dá ao Supremo
esse poder e essa prerrogativa. E eles fizeram isso, condenaram a deputada Carla Zambelli. Não é que ela foi condenada por qualquer coisa, ela foi condenada por hackear o sistema, a página do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pelo controle externo de todo o judiciário brasileiro. Fez isso ali mancomunada com um hacker, porque estava interessada em atingir ali o ministro Alexandre de Moraes, prestar um favor para o então presidente Jair Bolsonaro. O que a Câmara está fazendo é muito sério, é fazer letra morta de decisões judiciais em relação ao que o Supremo entende que é sua obrigação, que é só cumprir uma determinação para afastar os deputados, para caçá-los, para tirá-los do exercício do mandato. Isso faz parte da pena a qual eles foram condenados. E também ao pegar a dosimetria e fazer uma Black Friday dessa dosimetria. Não, tá há tantos anos, a gente abate aqui pela metade, está tudo certo. Como se esse fosse o papel da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, a coisa está muito feia, muito mal parada. O Supremo também não é santo nessa história, porque na semana passada tentou legislar sobre a questão do impeachment de ministros do Supremo. Isso ajudou a fazer com que essa bagunça se instaurasse e que os deputados falassem, se eles podem fazer isso, a gente pode fazer o que quiser também. Só que, numa democracia, os poderes da República não são meninos de pátio de escola que ficam se engalfinhando ali, brigando na hora do recreio. Eles têm que ter seriedade, eles têm que cumprir os seus papéis de uma maneira que seja previsível para a sociedade. E não assim, se eu sou a favor do Bolsonaro, eu aplaudo uma coisa e critico a outra. Se eu sou a favor do Lula, eu vou lá, aplaudo o contrário, porque isso cria uma esquizofrenia legal, jurídica e institucional no país, na qual todo mundo perde. Você pode achar que hoje o seu político preferido ganha, mas amanhã você vai perder, porque se não existe uma previsibilidade, esse vai da valsa vale para todo mundo. Vale para você, vale para o seu adversário, vale para todo mundo. Então, está na hora de ter seriedade no trato dessas questões. Se existe uma decisão judicial mandando você afastar um parlamentar, você tem que ir lá e cumprir a sua função de parlamentar com seriedade e votar o que a decisão judicial mandou você fazer. Então, vamos ver como que o Supremo vai reagir agora. Mas a coisa está muito, muito, muito mal parada. Eu fiquei com a sensação de que a Câmara só podia salvar todos ou caçar todos, até pela forma como aconteceu, né? Não é que eles, em grande parte, votaram contra a cassação. Eles estavam ausentes, faltou o voto para cassar. Sendo que os motivos pelos quais os mandatos estão em risco são muito diferentes uns dos outros. Exato, Nadege. A gente vem falando disso aqui. Não dá para você pegar uma banana, uma pera e um abacaxi e botar todos para vender pelo mesmo preço na mesma banca. São são todos frutas, mas são bastante diferentes. E é isso que está se tentando fazer. O que o deputado Glauber Braga fez é condenável? É condenável. É passível de uma punição por parte da mesa? Sim. Mas houve muito mais violência, por exemplo, na maneira como tiraram ele da cadeira do Hugo Mota nessa semana, do que naquele quiprocó que ele teve com um ativista do MBL. Nenhuma dessas duas coisas é aceitável dentro de um parlamento. O que Alexandre Ramagem e Carla Zambelli fizeram, e pelo que eles foram condenados em uma condenação transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é totalmente diferente. São crimes comuns. Um crime de tentativa de invasão de um sistema por meio do uso de um hacker. E o outro, um crime contra a democracia, vários crimes. O Ramagem foi condenado a vários crimes. Então, está se tentando equiparar situações que não são equiparáveis. E como perceberam que se eles caçassem só aquele de quem eles não gostam, que é o Glauber Braga, e poupassem os brothers, ia ficar muito mais feio do que já ficou, e já ficou muito feio. Aí fizeram esse bem bolado em que se safa todo mundo e só quem perde é o bom senso, né? E quem perde também é a democracia, que sai esgarçada de uma brincadeira como essa. Se você trata a decisão judicial como brincadeira, você está esgarçando o tecido institucional do país. É isso. Um outro assunto importante no Congresso é a tramitação do PL da dosimetria. A informação chega com a Ana Carolina Tomé. Diga, Ana.
Oi, Nadédia. Pois é, apesar de governistas garantirem que Lula vetará o PL da dosimetria, o presidente não quis adiantar qual decisão vai tomar e que vai esperar o Senado votar a pauta. Em entrevista à TV Alterosa de Minas Gerais, o presidente disse que tomará a decisão sozinho, mas defendeu que Jair Bolsonaro pague pelo que fez. A discussão agora vai para o Senado, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar à minha mesa, eu tomaria a decisão. Eu e Deus, sentado na minha mesa, eu tomaria a decisão. Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora. A declaração do presidente Lula vem um dia depois dele se reunir com senadores da base aliada para discutir o clima no Congresso para a votação da proposta. Diante da previsão de votação do texto, ainda neste ano, a esquerda retomou a narrativa do Congresso inimigo do povo e inundou as redes sociais com críticas ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Parlamentares têm endossado o mesmo discurso de quando a Câmara aprovou a PEC da blindagem. Depois da pressão popular, o projeto não avançou no Senado. Numa tentativa de desgastar o presidente da Câmara, a esquerda quer levar manifestantes às ruas contra o Congresso. Na pauta também vão elevar o tom contra as agressões a jornalistas e a truculência adotada contra Glauber Braga, além de pautas populistas como o fim da escala 6x1. O Palácio do Planalto ainda mede a temperatura das reações, mas a ordem por hora é não elevar o tom para não piorar a relação. Mas no Congresso o tom é mais duro. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, acusou Mota de tentar livrar aliados e garantir que muitos tentem se candidatar. Na oposição, Nadédia, a avaliação é que o projeto passa com facilidade no Senado após um acordo fechado com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. A previsão é que o texto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça e, no mesmo dia, vá a plenário. A direita tem comemorado nas redes. O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, disse que a proposta não era a ideal, mas foi aí o que deu para aprovar. Nadédia, Vera e Débora. Obrigada, Ana Carolina Tomé. E a gente segue acompanhando os tempos de toda essa tramitação do PL da dosimetria, né, Vera? Não foi o ideal, mas foi o que deu. Olha o jeito em que as coisas são tratadas pelos representantes do povo nas casas legislativas. O que a gente está falando é de você pegar um julgamento que acabou de acontecer, que foi um julgamento histórico, inédito, em que se condenou pela primeira vez no Brasil uma tentativa de dar um golpe contra as eleições, contra a democracia, e dizer, olha, não valeu, a gente não gostamos desse resultado, achamos um pouco injusto, então a gente vai dar uma mexida aqui, tá bom, pessoal? Aí o relator do Senado, não satisfeito com tudo isso, fala assim, não, mas eu acho que até cabia uma anistia. Olha o casuísmo, olha a maneira casuística com que é tratada uma decisão em que a mais alta corte do país ficou debruçada meses, mais de anos, em cima de uma tonelada de provas, a ponto dos advogados dizerem, olha, tem muita coisa para olhar, tem muita coisa para ler. Esses deputados e senadores que não leram um pedaço de papel do processo estão achando que a pena é muito grave, sem nenhuma técnica. Ninguém tem técnica de definir pena nesse pessoal, ninguém nem sabe como se define pena. E aí você está mexendo agora de uma maneira casuística e no futuro, quem quiser atentar contra a democracia vai pensar assim, olha, até que vale a pena, porque as penas ali são razoáveis, não são muito altas. Então, se eu tentar dar um golpezinho aqui, não vai sair tão caro. É esse o sinal que você está passando para a sociedade, quando se tinha passado um sinal diferente, olha, não se pode mais, não é mais admissível você tentar dar um golpe de Estado. Aqui é um país em que vige a democracia e aqui é um país em que, se você tentar conspurcar as eleições, se você tentar ali evitar que as eleições aconteçam, se você inventar uma fake news que as urnas não são confiáveis, isso vai ter consequências para você e para o seu grupo político. É muito sério o que se está fazendo. E se está fazendo com a maior cara de pau, como se não fosse nada além de vamos pacificar o país,
Não se pacifica o país dessa maneira. Você não pacifica um país dando sempre a indicação de que qualquer decisão pode ser revertida na base de um bem bolado ali. Isso não pacifica o país. Isso faz com que o país fique eternamente andando para trás. E é isso que esse fim de ano do Congresso está trazendo para o país. Do Supremo também, tá? Não é só do Congresso. O casuísmo não é só do Congresso. O Supremo embarcou na mesma onda com aquela liminar do ministro Gilmar Mendes. O presidente Lula disse que vai esperar o Senado votar a pauta, vai decidir o que ele vai fazer ali sozinho, mas já deu indícios de que vai vetar se o projeto for aprovado no Senado, né, Vera? Exato. Ele pode vetar, mas aí também entra um outro problema crônico, né? Que é o fato de que o governo não tem maioria nem para trocar um nome de rua hoje em dia. Ele depende ali da boa vontade ou do Davi Alcolumbre ou do Hugo Mota. E nesse caso não vai ter boa vontade. Com veto nunca vai ter boa vontade. Toda vez que ele vetar alguma coisa que venha do parlamento, esse veto vai cair. E esse é um caso em que se ele vetar vai cair. Qual é a coisa que parece ter o potencial condão de mexer um pouco com essas estruturas que estão extremamente divorciadas e dissociadas da opinião pública? É as pessoas irem para a rua. A vez em que teve algum tipo de reação que surtiu efeito foi agora, há cerca de 2 meses, quando as pessoas acharam too much, acharam que era cara de pau demais do Congresso, o que eles estavam fazendo, e foram para a rua aos milhares para dizer, não, PEC da blindagem, não. E também disseram anistia, não. É que o pessoal tem memória muito curta. Já esqueceu que ali também era contra a anistia. Então, agora está sendo convocada uma nova manifestação para esse fim de semana, para o domingo, dia 14. Se ela for tão cheia quanto aquela outra foi, e lembremos, hein? Para que ela fosse cheia, a gente precisou da Paula Lavigne e da classe artística, porque a classe política estava ali sem capacidade de mobilização. Então, foi da classe artística que partiu a mobilização, que levou milhares de pessoas às ruas, que levou artistas de peso aos palcos, etc. Se isso se repetir nesse fim de semana, aí eu acho que eles vão se ligar, opa, talvez a gente tenha sido ousado demais, cedo demais. Então, pessoal que não está gostando disso, que está achando que é muita cara de pau, que está se sentindo afrontado pelas decisões do Congresso, o jeito é ir às ruas. Ulisses Guimarães que já dizia, né, que um político, o que ele mais teme é gente, é povo na rua. Então, eu acho que é a única coisa que é capaz de mexer um pouco, sacudir um pouco essas estruturas. E nessa mesma entrevista à TV Alterosa, o presidente Lula colocou em dúvida o lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Vamos ouvir. A gente escolhe candidato adversário. Sabe, eu não vejo toda hora Caiado, eu vejo toda hora Tarcísio, eu vejo toda hora Zema, eu vejo toda hora Ratinho, eu vejo toda hora Flávio, Michele, Eduardo, Bolsonaro, sei lá, inventa um monte de nome. Ou seja, quem inventa muito nome é porque não tem nenhum. Tá? Então eles estão em dúvida porque eles sabem de uma coisa. Eles perderão as eleições em 2026. Eles perderão. Porque agora, eu estava dizendo no começo do ano, nós passamos 2 anos para reconstruir esse país. Esse ano é o ano da colheita. Nós estamos colhendo a melhor política de inclusão social que esse país já teve. E o ano que vem será o ano da verdade, em que o país vai se dar conta com o que está acontecendo nesse país. Veja, nós temos... Bom, essa declaração pública do presidente Lula sobre o assunto. E no bastidor, Vera? Bom, essa colheita também, né? O ano da colheita está sendo adiado ano a ano. Ano da colheita ia ser 24, depois 25 e agora 26. O fato é que o governo também tem seus problemas com os quais se preocupar. Essa colheita está difícil, ela não veio, os juros altos são uma coisa que está ali atravessada na garganta do presidente e do ministro, tem dificuldade ali para o ano que vem colocada no caminho, porque o crescimento vai ser atingido pela taxa alta de juros, as pessoas vão chegar ali perto da eleição sem uma capacidade de investir. A gente tem tratado disso aqui quando fala de juros com o Bruno Caraza, por exemplo. Mas o Lula está numa situação relativamente facilitada
pela própria desarticulação da oposição. Então, quando ele fala isso, que tem candidato aqui, tem um candidato ali, ninguém sabe direito quem é o candidato, ele está fazendo uma coisa politicamente acertada, né, do ponto de vista eleitoral, sob a lógica dele, que é surfar na dificuldade da direita depois da prisão do Bolsonaro. É uma dificuldade palpável. Todo dia a gente vê o Flávio Bolsonaro dizendo que a candidatura dele é para valer e os políticos dizendo que não levam a candidatura dele a sério. Então, tem ali uma falta de alguém no campo da direita que consiga galvanizar todos os apoios, que consiga juntar esses partidos que gostariam de uma opção ao próprio Lula. E com isso ele vai se articulando, talvez até para tentar manter alguns dos partidos do Centrão na sua órbita, na linha, olha, lá não tem candidato, aqui tem uma candidatura, tem uma bandeira, bem ou mal, ele tem bandeira, tem ali os números da economia que são bons, número de pleno emprego, a coisa da isenção do IR é um baita de um chamariz eleitoral. Então, se a direita continuar tão ali colapsada como ela está, tem chance do Lula conseguir manter um pouco desses partidos na órbita dele. O próprio Sabino olhou ali, Celso Sabino, ministro do Turismo, olhou ali e falou, bom, é melhor eu ficar aqui que trocar o certo pelo incerto. Preferiu ficar do lado do Lula. Assim como ele, outros integrantes do União, do PP ou do próprio PSD podem fazer esse cálculo. Então, o presidente está jogando ali com o momento, fazendo o que os políticos fazem, que é contar vantagem, mas ele sabe que ele também vai ter algumas dificuldades na sua campanha reeleitoral, que não vai ser um passeio no bosque. Além do Flávio Bolsonaro, tem mais um herdeiro ocupando o noticiário hoje, que é o vereador Carlos Bolsonaro. A gente vai ao Rio de Janeiro. O Ricardo Porto traz informações. Boa noite. Oi, Nadédia, boa noite. O vereador Carlos Bolsonaro, do PL, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou nessa tarde que vai renunciar ao mandato na Câmara Municipal do Rio e vai se mudar para Santa Catarina. Carlos articula uma candidatura ao Senado pelo estado do sul do país em 2026. Num discurso feito na abertura da sessão da Casa Legislativa, Carlos disse que está atendendo a uma missão maior. Vou para Santa Catarina para cumprir um chamado que não poderia realizar aqui, pois fiz uma escolha sempre guiada pelo meu coração. Não é uma fuga, presidente, é a continuidade de uma luta. Carlos também se emocionou ao falar do pai, que está preso por tentativa de golpe, e disse que Jair Bolsonaro é vítima de injustiça. Eu não posso, presidente, encerrar o discurso sem falar do meu pai. O presidente Jair Messias Bolsonaro, um homem que dedicou sua vida ao Brasil, hoje enfrenta uma vida injusta, fruta de um processo recheado de contradições, vícios e interpretações políticas. O ministro Luiz Fux, em seu voto, um voto técnico, sóbrio e brilhante, expôs erros que precisavam ser revistos. Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, e essa referência aí a Luiz Fux se deve ao fato de o ministro ter sido o único voto divergente na primeira turma da Suprema Corte, absolvendo o ex-presidente. Para encerrar, Carlos Bolsonaro se elegeu pela primeira vez como vereador na capital fluminense ainda em 2000, aos 17 anos. Desde então foi reeleito 6 vezes. Nadédia. Obrigada, Ricardo Porto. Já a gente retoma o assunto das muitas mobilizações para as eleições de 2026, né? É isso, vamos para o intervalo, nem vou comentar, não vou mais matar o nosso produtor de infarto. Viva a Voz de volta, Samantha Clay também para falar de mais articulações para as eleições do ano que vem. Oi, Samantha. Oi, Débora. Olha, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, defendeu hoje a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a presidência da República no ano que vem. Essa manifestação de Kassab ocorre mesmo com o anúncio do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato. A fala dele foi num evento do Todos pela Educação hoje à tarde. O cacique do PSD ainda indicou que uma aliança nacional com o filho de Jair Bolsonaro não deve ocorrer no primeiro turno. Kassab também alegou que a legenda tem 2 bons e fortes candidatos.
A posição do partido ela é muito tranquila, muito clara. Primeiro, registrar aqui que o Flávio sendo candidato, eu desejo boa sorte a ele, que ele possa fazer uma boa campanha, mas o PSD sempre teve a sua posição muito clara. O PSD tem como uma decisão, não é apoiar o Tarcísio caso ele seja candidato, e se ele não for candidato, nós temos 2 pré-candidatos dentro do partido, 2 governadores muito bem avaliados, muito experientes, que um dos 2 será o nosso candidato, o governador Ratinho ou o governador Eduardo Leite. Lembrando ainda que ontem, Kassab, que é atual secretário de Relações Governamentais do governo de Tarcísio de Freitas, disse que vai sair do governo de São Paulo para se dedicar às eleições e hoje ele não quis responder sobre a possibilidade de apoiar a reeleição do presidente Lula. Com vocês. Obrigada, Samanta. Bom, o PSD também não quer apoiar Flávio Bolsonaro. Pedi para você juntar no comentário, Vera, o assunto anterior diante do repórter CBN, que é a pré-candidatura de Carlos Bolsonaro, que era um vereador do Rio de Janeiro, a uma vaga no Senado em Santa Catarina. Isso está dentro daquela estratégia do bolsonarismo de fazer senadores Brasil afora e fazer o maior número possível de senadores para tentar dar alguma chance aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo que tramitam sem sucesso, por enquanto, no próprio Senado. Então, isso é uma estratégia que o Bolsonaro percebeu lá desde a eleição de 2022. Ele falou que quem dominar o Senado consegue fazer impeachment de ministros do Supremo. E aí, desde que ele perdeu a eleição, ele passou a dedicar quase que exclusivamente o tempo dele a montar palanques no Brasil inteiro com nomes competitivos para o Senado. Então, a ideia inicial era pôr muito mais gente para mudar de domicílio eleitoral. O Carlos para Santa Catarina, Michele Bolsonaro lá no DF, porque já teria o Flávio no Rio, então não precisava de 2 filhos no Rio, por isso que ele exportaria um para Santa Catarina, o Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Nos últimos tempos, essa estratégia deu uma melada, porque um está fora do país, o outro agora diz que é pré-candidato à presidência da República e tal. O Paulo Guedes queria se filiar em Minas, para ser candidato ao Senado por Minas. Parece que não gostou muito também dessa ideia, então isso deu uma arrefecida. Mas a coisa do Carlos continua e a gente sabe que o Carlos Bolsonaro é um soldado dos desígnios do pai. Basta lembrar uma história que eu acho muito impressionante, muito reveladora de como a família Bolsonaro faz política, que é o fato de que ele, com 17 anos, teve de ser emancipado para ser candidato a vereador, e foi ali que ele entrou na casa em que ele está até hoje, para não outra coisa senão vencer a própria mãe, disputar com a própria mãe um mandato que o Bolsonaro achava que era dele, e como ele tinha se separado da mãe dos 3 primeiros filhos e ela não seguia mais as ordens dele, ele queria retomar o mandato e pôs o filho para disputar contra a própria mãe. Essa é a maneira como o clã Bolsonaro entende a política, a dominação territorial, e é isso que ele está indo fazer lá em Santa Catarina. Em relação ao Gilberto Kassab, que ontem a gente até noticiou que ele estava de saída do governo e tal, tem uma possibilidade dele ficar. De ontem para hoje parece que houve algumas conversas e pode ser que ele permaneça no governo e permaneça, portanto, próximo ao governador Tarcísio. Claramente houve alguns desentendimentos, alguns ruídos, e eles decorrem principalmente desse fato de que Gilberto Kassab não é bolsonarista. E os bolsonaristas não aceitam alguém tão próximo do governador que não seja um bolsonarista raiz. Então, isso é uma coisa que dá problema e dá fricção desde o início do governo. E agora isso ficou mais acentuado porque ele deixou claro que não embarcaria numa candidatura do Flávio Bolsonaro. E como ele tem pelo menos tem 2, na verdade, pré-candidatos dentro do seu próprio partido, o governador Ratinho e o governador Eduardo Leite, isso vira e mexe, fica ali como, olha, se não der certo, eu vou aqui com os meus. Então, ele está agora defendendo a candidatura do Tarcísio. Vamos ver como que a coisa evolui aí nas próximas semanas. Muito bem, a gente faz mais um intervalo e na volta tem Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do Jornal o Globo. Estamos de volta, 6h45. Está na linha com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do Jornal O Globo. Boa noite, Thiago.
Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Nadege. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite. Boa noite. Pois é, como se já não tivesse notícia suficiente, o senhor e sua equipe foram lá entrevistar o ministro Fernando Haddad e arrancaram um lead exclusivo. A gente vai ouvir um pedacinho dessa entrevista que o Tiago e os repórteres da sucursal de Brasília do Globo fizeram e a gente volta a falar com ele sobre o que o ministro falou. Solta aí, Ronaldinho. Eu falei com o presidente pela primeira vez que eu falo com o presidente sobre o tema de 2026. E assim, eu tenho intenção de colaborar com a campanha do presidente Lula, né? E disse isso a ele, que eu não pretendo ser candidato em 2026, mas quero dar uma contribuição para pensar programa de governo, para pensar como estruturar a campanha dele. Me coloquei à disposição dele para isso. Não falamos de data, né? Não falamos de data. Então, ele me ouviu, ele falou menos do que eu na conversa, mas eu dei o quadro assim, do que eu estou inclinado a fazer, de como eu pretendo colaborar. Mas a reação dele foi muito amigável. Ele falou: Haddad, você vai colaborar da maneira como você preferir. Pois é, Tiago, tem muita especulação a respeito de qual seria, né, o papel do ministro ano que vem, porque ainda não tem candidato da esquerda em São Paulo, ao governo de São Paulo. O ministro, a gente sabe, é questionado dentro do PT pela política econômica que ele implementa, então a saída dele da Fazenda necessariamente abriria uma disputa também pela linha de política econômica. Como que vocês leram essa resposta até um pouco inesperada? Não estava no radar que ele fosse falar isso agora, né? Não mesmo, Vera. Fica parecendo aquelas resoluções de final de ano que a gente fica pulando ondinha e pensando o que a gente está pensando ali, planejando o próximo ano, né? O Haddad resolveu antecipar essa resolução, né? E quando a gente foi para a entrevista com ele, e a gente perguntou naturalmente sobre o futuro dele, porque é uma informação que já estava circulando nos bastidores, né, que se ele iria sair ou não do governo, mas isso estava sendo planejado mais para frente, e ele resolveu antecipar e confirmar que de fato ele tem esse plano de sair do Ministério da Fazenda. E ele contou uma conversa que ele teve pela primeira vez com o presidente Lula sobre esse plano de deixar o governo, né? Ele disse que quer dar uma contribuição para pensar o programa de governo durante a campanha do Lula e também ajudar ali a estruturar todo o planejamento da campanha. E o que o Lula respondeu para Haddad? Segundo o Haddad, o presidente teve uma reação muito amigável e disse que vai respeitar a decisão do seu ministro da Fazenda, né? E aí eu perguntei ali para Haddad se ele seria o coordenador da campanha e quando ele planejava sair. Ele disse que não tem uma data definida, né? E também disse que ele não pretende ser coordenador da campanha, né? Ele negou que queira assumir qualquer cargo e tudo mais. Mas por que esse movimento do Haddad é tão importante? O Haddad está, na verdade, se posicionando no tabuleiro eleitoral e também mirando na sucessão do Lula. Ele não vai admitir isso, obviamente, né? Porque o presidente é candidato à reeleição, mas ele sabe que se ele coordenar a campanha da reeleição do presidente, ele terá grande chance de se posicionar para ser escolhido, talvez, chefe da Casa Civil no eventual 4º mandato de Lula, né? Isso colocaria numa situação bem semelhante ao do ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, que era cotado, inclusive, para suceder a ex-presidente Dilma, mas ele acabou sendo abatido ali por um escândalo. A saída do Haddad, eu acho que tem um outro ponto importante, como você bem colocou, Vera, que é quem vai substituí-lo, né? Segundo as nossas apurações aqui, o mais cotado mesmo é o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, que hoje ele é o número 2 do Ministério e também é um fiel escudeiro do Haddad. E o Durigan, ele é visto como um cara mais discreto, assim. Ele construiu toda a carreira dele no setor privado, no setor público, né? Teve uma passagem marcante por empresas de tecnologias, né? O que também deu uma familiaridade muito grande para assuntos regulatórios, e ele acabou ganhando muita relevância ali nos bastidores por conta de uma articulação silenciosa, né? No dia a dia ali, os projetos que tramitam no Congresso, é ele quem toca, é ele que está do lado do Haddad, ele que faz a ponte com alguns parlamentares também, ou seja, ele tem um perfil técnico e pragmático.
Agora, Bronzato, o Haddad disse que não quer se candidatar a nenhum cargo, mas se o Lula pedir, imagino que ele não vai dizer não. Ele também pode ser considerado para São Paulo? Olha, Débora, o Ciro Nogueira, ele tem ali uma frase que ele fala que ele não aceita sentar com o presidente para conversar porque ele pode ser convencido, que o Lula é muito convincente, né? E a gente perguntou isso também para o Haddad, se o presidente o chamasse para ser candidato ali ao Senado ou ao governo de São Paulo, se ele aceitaria, né? O Haddad saiu pela tangente, falou assim, olha, eu conheço o presidente há muitos anos, então ele sabe o que eu quero, né? Então, ficou meio claro assim que o Haddad não quer realmente disputar uma nova eleição. A última eleição que ele participou foi de 2022, quando ele concorreu ao governo de São Paulo contra o Tarcísio e perdeu. E ele falou que mesmo assim foi uma eleição importante porque ele cumpriu uma missão de fazer um palanque para o presidente Lula em São Paulo. O que se especula é essa possibilidade do Haddad de novo fazer esse palanque em São Paulo. Mas ele tem dito reiteradamente que ele não quer cumprir essa missão, que ele quer ficar nos bastidores da campanha do presidente Lula. Ele quer fazer alguma coisa específica na campanha, Bronzato? Poderia coordenar? Ele nega essa possibilidade de coordenar a campanha do Lula, né? Ele diz que não está à procura de cargo, que ele está disposto a servir. Ele diz que está disposto a ajudar também na formulação do programa de governo, ajudar na estrutura da articulação da campanha. Mas, assim, no fundo, o Haddad sabe que se ele tornar o coordenador da campanha do Lula, ele ganha uma posição muito relevante nesse tabuleiro da sucessão. A gente até o questionou se no eventual novo mandato do Lula ele pensa em sair da Fazenda e ir para um novo cargo, talvez na Casa Civil, né? Ele desconversou, não respondeu, mas a gente sabe que isso está ali no horizonte para ele, já mirando numa possível sucessão do Lula lá na frente. Tem um outro cenário também, né, Thiago, que é o seguinte, ele se desincompatibilizando, né, deixando o ministério e ficando livre, portanto, das exigências da lei eleitoral, passa a ser um coringa caso o PT não tenha um candidato em São Paulo, caso precise compor uma vaga eventualmente ao Senado, ele fica ali ele já esteve em outras situações, né? Que alguém que a um desígnio do Lula vai para o sacrifício até. E aí também nessa hipótese ele ganha pontos para se cacifar lá para frente para 2030, né? Exatamente, Pera. O Lula gosta muito do Haddad porque ele é um cumpridor de missão, né? Ele cumpriu uma missão de ser candidato a presidente quando o Lula estava preso nos presidentes da Polícia Federal em Curitiba, né? Ele até brinca, o Haddad, falando que tentou convencer o Jacques e aí não conseguiu convencer o Jacques e foi o Haddad mesmo. E também cumpriu uma missão nas últimas eleições, quando concorreu ao governo de São Paulo para fazer esse palanque para o Lula. Eu acho que uma questão muito chave que vai destravar ali para onde vai o Haddad, se vai para ser coordenador da campanha do Lula ou se ele vai concorrer a algum posto ali para o São Paulo, seja o Senado ou o governo, é o fator Tarcísio. Se o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, resolver de fato concorrer à eleição como candidato a presidente, isso abre ali um vácuo para o governo de São Paulo, né? E aí talvez o presidente Lula tenha que convencer o Haddad a concorrer ao governo de São Paulo, né? Então, acho que isso vai depender muito também de como vai se desenhar o tabuleiro da oposição e como essas peças vão se movimentar. Até porque a gente viu em 22, desculpa te interromper, que até para perder São Paulo é muito importante, né? Porque perder de pouco em São Paulo significa ganhar a eleição. Para o Lula não foi a vitória no Nordeste que garantiu a eleição por uma margem pequena sobre o Bolsonaro. Foi uma derrota por uma margem menor do que o projetado em São Paulo. E nisso o Haddad cumpriu um certo papel, né? Exatamente. Assim, recentemente o presidente do PT, o Edinho Silva, ele teve um almoço aqui com alguns jornalistas e ele falava exatamente isso, velho, assim, sobre a importância de São Paulo na estratégia eleitoral da campanha de reeleição do presidente Lula, assim. E por isso o Edinho insiste muito no nome do Haddad, assim, que já foi testado nas urnas em 2022, conhece como que funciona a eleição de São Paulo, que tem toda a capilaridade ali para enfrentar da oposição, sobretudo no interior do estado.
E sabe que o Haddad, enfim, é um nome que traz uma lembrança ali para o eleitor. Mas o Haddad não quer, ele está irredutível, ele vem falando isso. Eu acho que o que vai ser chave mesmo, se o Haddad vai ou não concorrer, é primeiro o fator Tarcísio, que pode movê-lo nessa direção, e o presidente Lula, obviamente, dá essa nova missão para o Haddad. Como o Haddad é um cumpridor de missão, eu acho que ele não vai conseguir escapar muito de um pedido do presidente Lula. Mas o próprio Edinho, do presidente PT, ele também reconhece um plano B. Assim, Ele fala, olha, se a gente perceber que o Haddad não quer mesmo, que não tem jeito, ou que o presidente Lula tem outros planos para o Haddad, como ser coordenador da campanha, a gente pode sacar uma carta chamada Geraldo Alckmin, né? Que hoje é o vice-presidente, mas já foi governador de São Paulo, e também tem se articulado ali nos últimos tempos com empresários de São Paulo, é um conhecedor nato, histórico ali de todos os meandros políticos do Estado, né? Seria uma outra opção também. Agora, o Alckmin, depois do tarifaço, ele está em outro patamar, né? Me parece que ele está em outro patamar no governo. Será que ele gostaria de deixar de concorrer à vice-presidência para concorrer ao governo do Estado? Pois é, assim, eu acho que o desejo íntimo do Alckmin, ele continuaria como vice do Lula. E o presidente gosta muito do Alckmin, né? A gente ouve muito falar assim, do presidente admirar a lealdade do Alckmin, né? E, sobretudo, a discrição dele, né? Acho que o Alckmin, ele ganhou muito protagonismo durante as negociações tarifárias, né? Porque tomou a frente de negociações muito duras e árduas ali para conseguir contornar a resistência americana com o governo Lula. Mas mesmo assim ele conseguiu se equilibrar para não extrapolar, ficar muito em evidências, muito sobre os holofotes e manter a discrição que é habitual do Alckmin. Ele, de fato, assim, pelo que a gente ouve aqui em Brasília, ele tem realmente o interesse de continuar como vice. Mas é o que eu estou dizendo, tudo vai depender muito dessa composição política do tabuleiro em 2026, né? Se o Tarcísio decidir sair a candidato com a bênção do Bolsonaro, claro, isso abre uma lacuna grande em São Paulo, né? E aí você pode ter que mover as peças também para esse palanque que é considerado muito importante para a campanha e reeleição do Lula, né? Seria Alckmin, seria Haddad, enfim, aí realmente o presidente vai ter que pensar qual vai ser a melhor estratégia ali. É isso, Thiago Bronzato, hoje com informação exclusiva diretamente da sucursal do Globo em Brasília. Quando for assim, tragam sempre leads para a gente. Obrigada, Thiago. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais. Boa noite, Thiago. Obrigada. Antes da gente encerrar, a Isis Tassarini tem mais informações em Brasília que envolve a Venezuela. Pois é, Débora, isso porque o presidente Lula conversou com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre a paz na América do Sul e no Caribe. A conversa ocorreu a partir de um contato entre o Brasil e a Venezuela e ocorre em meio à crise na América do Sul, principalmente com a tensão, dos Estados Unidos, que tem intensificado tropas americanas no Mar do Caribe para combater o narcotráfico. Essa ligação entre Lula e Maduro não foi divulgada e só foi confirmada hoje pelo Palácio do Planalto, depois de ter sido publicada pelo jornal O Globo. O governo informou ter sido um contato rápido para tratar do que tem ocorrido no contexto da América do Sul. Agora há pouco, em um evento em Belo Horizonte, Lula disse que, ao conversar com o presidente Donald Trump no dia 2 de dezembro, frisou que o Brasil não quer guerra na América do Sul, que o continente é de paz e que, em vez de usar armas, é melhor usar palavras e a diplomacia para resolver os conflitos. Falei, o Trump, nós não queremos guerra na América Latina. Nós somos uma zona de paz. Ele falou, não, mas eu tenho mais arma, eu tenho mais navio, eu tenho mais bomba. Falei, cara, eu acredito mais no poder da palavra do que no poder da arma. Vamos tentar utilizar a palavra como instrumento de convencimento, de persuasão, para a gente fazer as coisas certas. Vamos acreditar de que a palavra, diplomaticamente, é a coisa mais forte para a gente resolver os problemas. Lula disse ainda que Trump adota a lei do mais forte e age na base de que quem é mais forte determina aquilo que os outros vão fazer. Débora. Obrigada pelas informações. Isis Tassarini. Dá tempo de fazer um comentário rapidinho, Vera. Pode, Winder.
Não, esse assunto aí vai ter que ser resolvido pela diplomacia, tá quicando aí na área e, enfim, eu acho que eles estão manejando bem, razoavelmente bem, Débora. Muito bem, amanhã, sexta-feira, dia de resumo da semana, aqui no Viva Voz. Te esperamos, Vera. Beijo. Até mais, gente. Até amanhã. Tchau, Até. tchau.